Bem, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o petróleo, né? Bom, o petróleo é uma mistura oleosa, né? Constituído basicamente de hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são compostos que têm hidrogênio e carbono exclusivamente. Embora possamos ter quantidades menores de outras substâncias químicas, né? Ó, aqui eu tenho um hidrocarboneto C4H10, C8H18, C11H22, né? São substâncias constituídas de carbono e hidrogênio. Então, principalmente a constituição do petróleo é de carbono e hidrogênio. É um líquido escuro e oleoso. A densidade desse líquido é menor do que a densidade da água. A gente pode notar, quando existem vazamentos de petróleo, né, esse problema ambiental tão grave, o petróleo ele vai para a superfície da água, ele não afunda, ele boia. Por quê? Porque a densidade dele é menor do que a densidade da água. E ele não dissolve em água, né? O petróleo não é miscível em água. Onde tem petróleo? No subsolo da crosta terrestre, principalmente em rochas sedimentares, né? Então, uma das técnicas de se procurar petróleo é em rochas sedimentares. Quando um geólogo, um engenheiro, ele detecta rochas sedimentares, ali pode ter petróleo, então ele pode pesquisar naquele local. Então, no subsolo da crosta terrestre, e isso, pessoal, tanto em terra firme quanto no mar, né? O Brasil é um dos países que tem uma notável tecnologia de retirar petróleo em águas profundas. Nós temos aqui, né, o tão falado pré-sal, que tem uma quantidade enorme de petróleo nesse pré-sal no litoral do Brasil, tá certo? Principalmente ali na região de Santos, né? Mas se estende desde o Espírito Santo e vai até Santa Catarina, aproximadamente essa região onde podemos encontrar petróleo. A separação dos componentes do petróleo. Os componentes do petróleo são separados em frações. E essas frações podem ter inúmeros compostos, tá? E o método é a destilação fracionada, né? Então, a destilação fracionada é o método que separa os diversos componentes do petróleo, as frações do petróleo. Exemplos de frações, ó, gasolina, querosene, óleo diesel, e assim vai, né? Então, são muitos os componentes que podem ser separados do petróleo em frações. Vale a pena ressaltar também que cada região do planeta tem um petróleo característico. Isso varia de acordo com a sua idade, isso varia de acordo com o tipo de terreno, com a formação, tá certo? Então, você pode ter formações de petróleo com cadeias carbônicas menores, com cadeias carbônicas maiores. Então, nem as jazidas de petróleo, elas não são idênticas entre si. O petróleo saudita é diferente do petróleo do litoral brasileiro, que é diferente do petróleo lá da Venezuela, por exemplo, tá? Então, são as frações de petróleo. E vale a pena também ressaltar que gasolina, querosene, óleo diesel, essas frações, elas não são constituídas de uma substância só. Gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos. Querosene, uma outra mistura, óleo diesel, uma outra mistura, e assim sucessivamente. Bem,
Então, o que é a destilação fracionada do petróleo? Olha, aqui nesta caldeira entra o petróleo bruto, né? Então, aqui você tem uma caldeira que vai aquecer o petróleo. Esse aquecimento do petróleo dentro da caldeira vai transformar o petróleo em vapor, né? E então você tem o estado gasoso, tá vendo? Então, estou fazendo aqui moléculas que estão constituindo o petróleo. Então, essas moléculas, elas virão até a coluna de fracionamento, tá certo? Então, nós chamamos de coluna de fracionamento Então, é a coluna de fracionamento que vai separar o petróleo em frações. Tá vendo? Aí o que vai acontecer? Ó, tá vendo as substâncias que fazem parte do petróleo? Aquelas que têm cadeias maiores do que 30 graus, não. Aquelas que têm cadeias com mais de 30 carbonos, elas não conseguem subir para as partes de cima da coluna, tá vendo? Então, essas cadeias já vão sair aqui embaixo e constitui o asfalto, o piche, né? Então, asfalto e piche são derivados do petróleo que tem mais de 30 carbonos. Bom, aí as cadeias menores, elas conseguem passar por esses obstáculos que nós chamamos de pratos teóricos, né? E elas vão ocupar essa primeira câmara. Então, se você tem uma temperatura de 350 graus, você vai tirar graxas e óleo lubrificante. E você vai ter aqui compostos que têm mais do que 17 carbonos, tá bom? As cadeias menores, quando elas vão sendo aquecidas, elas conseguem passar para essa câmara de cima, né? E aí, numa temperatura de 275 a 400 graus, você tira aquilo que a gente chama de óleo diesel, que tem de 15 a 18 carbonos. As moléculas que têm uma temperatura, né, ou que tem 11 a 18 carbonos, conseguem passar para cá, nessa câmara que está aquecido entre 175 e 275. E aí, ó, essas moléculas condensam e viram querosene, 11 a 18 carbonos. Tá vendo? E assim vai, ó. Essa câmara aqui, ela está entre 40 e 200 graus. E ela separa compostos de 5 a 10 carbonos. Esses compostos são chamados de gasolina. Agora, essa câmara, ela está entre 20 e 100 graus. Então, você está percebendo que as moléculas vão subindo, né? As moléculas de menor ponto de ebulição conseguem atingir o topo da coluna, tá vendo? Mas, conforme o número de carbonos, elas vão saindo nos diversos locais. Nós vamos destilando, né? Então, ó, o gás se transforma em líquido e sai, tá vendo? Então aqui, ó, de 20 a 100 carbonos,
de 20 graus a 100 graus nessa câmara, você separa compostos de 6 e 7 carbonos, chamado de nafta. Na temperatura de 20 a 60 graus, aqui ó, você vai separar quem tem 5 e 6 carbonos. E essa mistura se chama benzina ou éter de petróleo. E aquelas moléculas que não sofrem a condensação, não é isso? Elas conseguem chegar aqui no topo da coluna. Tem de 1 a 4 carbonos. A temperatura aqui no topo da coluna, ela está abaixo de 20 graus Celsius. Então, são os gases de petróleo, chamado também de GLP, né? Vendidos em botijões. Então, esse processo nós chamamos de destilação fracionada e separamos o petróleo, então, em frações. Beleza?